Deu certo? Ops! Oi, pessoal, boa tarde. Pronto? Deu certo aí? Joia, boa tarde, vamos começar nossos estudos de redação. Eu escolhi um tema bastante tranquilo para mostrar para vocês. Pessoal, essa daqui é uma proposta de texto que caiu em um vestibular já, mas eu vou usá-la não só como ideia para você fazer o seu texto durante essa semana, mas também para ensinar para vocês diversos tipos de introdução dissertativa, tá bom? Vamos lá, ao pessoal de Andradina, é uma homenagem ao meu pai, pode zoá-lo depois. Vamos lá, nós vamos falar do idoso. Estamos falando bastante do idoso por causa do coronavírus, né? Mas não é a respeito do coronavírus, nós vamos falar de idosos em vários aspectos. Primeira coisa, vamos aprender a tirar informação do texto de apoio, que é a coletânea. A primeira parte da coletânea aqui, a gente tem um texto de lei. Como é que você sabe? Bom, por causa do número. Então, excerto da lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso. Então, vamos lá? Título 1, disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental. Tá aqui, pessoal, o porquê, por exemplo, você ou nós, qualquer pessoa, pode sofrer um processo se deixar o idoso num asilo, por exemplo. Se você internar o idoso em um asilo e não for visitá-lo, você prejudica a saúde mental deste idoso. E aí você estaria infringindo este artigo. Viram só? E o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Você tem que socializar o idoso, ele não pode perder o contato com a sociedade. Professora, mas em época de coronavírus? Não, em época de coronavírus é uma exceção devido a uma pandemia. Aqui nós não estamos falando de exceção devido a enfermidades, tudo bem? Em condições de liberdade e dignidade. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Tá aí, obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade. Tá aqui então porque ele tem atendimento prioritário. Viram só porque que o idoso tem a fila preferencial, o estacionamento prioritário, exclusivo, no caso no Brasil, porque está escrito idoso para ele e assim por diante, tá? A efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência. Olha lá. Então, e a convivência familiar e comunitária. Primeira coisa então, pessoal, note, embora pareça só uma lei, a lei é uma citação, é um argumento de autoridade, não é isso? É uma citação de autoridade. Como é que funciona isso, professora? Eu teria que colocar o artigo na hora de colocar essas informações no meu texto? Não precisa ser o artigo. Tudo bem? Não precisa decorar artigos, não precisa decorar o número da lei e assim por diante. Ao colocar simplesmente, segundo o Estatuto do Idoso, ou o Estatuto do Idoso assegura aos 60 anos completos ou mais, então, o direito à convivência familiar e comunitária, a sua citação já estaria completa. Tudo bem? Não precisa decorar artigo, não precisa decorar números de leis, nada disso. E se eu quiser pôr, porque está no texto de apoio. Olha, pessoal,
não coloque o número da lei, a data de implementação e extensão da lei e todos esses artigos, porque dá a impressão que você está enchendo linguiça, né? Que você está querendo colocar aquele monte de informação para dar uma expandida no parágrafo. Mesmo assim, não coloque. Se você quiser colocar, no máximo, o número da lei e o nome dela, no máximo, tá? Mas enfatizo, não é necessário. Tudo bem? Por que você grifou esta parte aqui? Porque quando eu vou começar um texto, a gente vai começar falando na introdução, nós vamos ter que gerar uma problemática, lembra? Então, vamos lá. Que tipo de problemática eu montaria acerca do idoso? Bom, o idoso tem problemas físicos, verdade, né? O pessoal se sente dor, então prepara, vai piorar. Calma que vai piorar muito. Claro, é um corpo que já passou por muitas histórias e assim por diante, muitos tombos, muitos conflitos e assim por diante. Então o que acontece? Por ser idoso, já tem uma saúde mais fraca. Outro problema que o idoso sofre: dinheiro. O teto da aposentadoria no Brasil hoje é R$ 5.800. É o teto. O que significa o teto dessa aposentadoria? Significa que uma pessoa que contribuiu com este valor, sobre este valor, durante 35 anos, hoje ganharia este valor depois de aposentado. Nossa, mas é muito dinheiro. Então, depende do gasto. Um plano de saúde para idoso custa cerca de R$1.000 por mês. O idoso não pode ficar limpando a casa, por exemplo. Precisaria de um cuidador ou de uma funcionária. A gente tem que pressupor, por exemplo, quanto custa uma farmácia, um mercado. Ao deixar o idoso sozinho em casa, é necessário que alguém durma com ele ou com ela, enfim. Então, aquele dinheiro que a priori parecia muito, pode ser que ele fique reduzido frente a grandes necessidades que o idoso tem. Então, são muitos gastos para eles próprios. Agora, só por causa disso o idoso sofre? Não. A pior parte é a saúde mental. O idoso, ele sofre muito por se ver impossibilitado de. Então, impossibilidade de fazer o que fazia antes. Então, impossibilidade de trabalhar. Muitas vezes impossibilitado de ler um livro sozinho, uma vez que as vistas, né, não ajudam. Afinal de contas, vai faltar braço e a hipermetropia e vai dar um trabalho. Então, ler não vai ser muito fácil sozinho. O idoso vai ter muita dificuldade, por exemplo, com a tecnologia, né? Claro que salva exceções, mas eles têm muita dificuldade. Se você, por exemplo, deixar no Netflix, né, o seu avô, o bisavô pode ter uma dificuldade grande em colocar a televisão no canal aberto ou mesmo num outro canal fechado sozinho. Se você trocar de canal, dependendo do idoso, vai reclamar bastante. Então, eles podem se sentir insuficientes dentro da própria casa, inaptos mesmo. Fica difícil fazer comida, fica difícil ter força nas mãos. Então, tudo aquilo que se fazia antes sozinho, agora pode ser que vire um tormento. Então, pode ser que vire uma necessidade muito grande de ter alguém. Isso sem pensar em medidas extremas, como necessidades fisiológicas. Você imaginar que você vai precisar de alguém para ir ao banheiro é realmente uma situação muito implicadora. Tudo isso, pessoal, saúde, dinheiro, necessidade de outra pessoa, vai desabar na cabeça do idoso no quesito saúde mental. Então, no quesito psicológico mesmo, esse idoso, ele vai sofrer com isso. Então,
sofre pela falta. Então, a falta dos netos, a falta dos filhos que estão trabalhando, não significa que seja voluntária. Não significa somente que esse pessoal esteja fazendo isso de forma voluntária. Eu não quero mesmo ver, larga quieto. Não significa. Mas o trabalho tira os filhos, os netos de casa e deixa os idosos sozinhos. Isso, se não formos abordar o que acontece com eles dentro dos próprios asilos. Então, essa sensação de estou abandonado, eu que tive inúmeros filhos, inúmeros netos e assim por diante, hoje não tenho ninguém, pode ser que gere uma carga emocional muito forte mesmo. Por isso que eu disse que a convivência familiar e comunitária que está previsto no Estatuto do Idoso é um direito do idoso. Infelizmente, é um direito infringido por muitos familiares, muitas pessoas que abandonam o idoso, que não têm paciência, né? Porque se é para ser teimoso, o idoso está de parabéns. Fala a verdade. Mas muito, né? Na matéria em teimosia é impressionante. O que acontece? Isso daqui também está previsto. Então, é uma letra de lei. Como eu percebi, então, resgatando. Como eu percebi pela forma como ela está escrita, a linguagem clara, as disposições do artigo, a gente reconhece uma lei bem facilmente. Outra maneira é a fonte, né, pessoal? A primeira coisa que eu pego no pé de vocês, para vocês darem uma olhada, onde foi publicado. Então, a gente tem aqui leis, fica fácil perceber. Fácil, então? Vamos para o segundo. Antes de ir para a segunda parte, o que eu gostaria que a gente fizesse uma introdução para treinar citar uma lei. Vamos lá? Como é que eu faria a citação de uma lei na minha introdução? Vamos lá. Então, o Estatuto do Idoso ou eu posso trocar a expressão a mais por pessoas acima de 60 anos. A convivência familiar, só vou dar uma voltadinha ali para pegar o último, pessoal, e comunitária. Pronto. Olha lá. O Estatuto do Idoso assegura às pessoas acima de 60 anos direitos como a convivência familiar e comunitária. Vamos lá. Eu disse para vocês, né, nas semanas anteriores, que a minha introdução precisa de tema, precisa de opinião, precisa de abrangência, certo? Vamos lá. Professor, esta parte que eu me referi ao Estatuto do Idoso entra em qual? Na abrangência. Entra aqui, pessoal. A abrangência, como eu disse para vocês, contextualização. Então, a palavra semelhante à contextualização. Lembra?
é o porquê eu estou falando sobre isso. Quando você completar a abrangência com a opinião e o tema, a gente gera aquilo que as apostilas chamam de problematização. Certinho? Então vamos lá. Quando eu uso a lei, como você poderia ter usado ou como as pessoas usaram quando caiu a persistência da violência contra a mulher no Enem e que tinha a lei do feminicídio no texto de apoio, esta parte de lei, ela entra em qual quesito da minha introdução? Entra na abrangência. Então esta parte, ela entra lá na abrangência, certo? Portanto, tem uma abrangência, falta o tema e a opinião. Então vamos lá. Mesmo assim, pessoal, continuei então, mesmo assim, então uma concessiva aí, o brasileiro insiste em isolar os idosos sob justificativas pífias, pode trocar a palavra pífia por absurdas, sei lá, pode colocar o que você, amedrontadoras, o que você quiser, insuficientes, como falta de tempo e paciência. Vamos lá, nesta segunda parte da minha introdução, qual foi a informação que eu acrescentei? Eu acrescentei o tema, concorda? Está faltando a minha opinião. Professora, a sua opinião já não está na palavra pífia? Está, mas ela está de uma forma implícita. Vamos deixá-la mais clara. Lembra que eu disse para vocês como eu faço com opinião? Quando a gente tem um tema em que não há muita polarização, ou seja, não há um dilema muito forte acerca do tema, como é que eu coloco a opinião? Eu vou dizer quem pode interferir no problema ou quem seriam os culpados. Vamos fazê-lo então. Ou você pode trocar atenção por investimento. Pronto, pessoal, olha lá então. Por isso, faz necessária a atenção do Estado e conscientização da sociedade
para reverter o isolamento dos idosos. Ou eu posso dizer o seguinte, aqui, deixa eu só arrumar. Pronto, por causa do plural. Mas vamos lá, fases necessárias a atenção do Estado e a conscientização da sociedade para reverter o isolamento do idoso. A minha opinião está na intervenção do Estado, que aí eu poderia colocar, no caso, investimento no quesito fiscalização para ver se esses idosos têm os direitos assegurados, e a sociedade em reverter o comportamento de abandono. Mas é só uma ideia para que a gente monte uma introdução citando uma lei. Olha, pessoal, como é simples. Citar a lei não significa, então, que eu deva memorizar todos aqueles números de alguma forma. Tá vendo? Eu posso citar a lei pelo nome dela e colocando aquilo que a lei normatiza, convivência familiar e comunitária. Fácil, tranquilo. Olha, meu povo, não entenderam? Tem alguma dúvida? Mandem mensagem para mim. Eu estou online para atendê-los. Sempre que eu puder eu vou responder. Continuem fazendo os textos. Parabenizo muito a pessoal de Andradina que fez bastante texto esse final de semana. É isso aí, vamos continuar treinando. Pessoal de Araçatuba, façam textos, mandem no meu e-mail. Não vamos deixar o coronavírus desestimular os nossos estudos, tá bom? Porque já e eu espero muito, muito mesmo que essa situação passe e a gente volte a ter as nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, a gente precisa continuar estudando, tá bom? Então, dúvidas é só me mandar. Agora, algo imprescindível sempre e em qualquer citação. Qualquer citação. Aqui eu citei o estatuto, certo? Gente, quando eu sei que a minha citação está perfeita. Professora, como é que você sabe que a sua citação está excelente? Como é que você sabe que a sua citação está totalmente presa dentro do seu parágrafo? Gente, muito fácil. É só você pôr o dedinho em cima ou você, neste caso aqui que eu posso, apagar. Quer ver? Se eu apagar, ela precisa fazer falta. Se ela não fizer falta, é porque ela está totalmente solta e você precisa melhorá-la. Tudo bem? Vamos ver. Mesmo assim, o brasileiro insiste em isolar o idoso. Tá, mesmo assim por quê? Como assim, mesmo assim? Note, o quesito semântico, o quesito sentido, ele fica totalmente estragado aqui. Né? Estragado não é uma palavrinha muito boa, mas ele fica depauperado. Pronto, frágil. Significa que, a olho nu, a gente percebe que faltou informação aqui, que alguém apagou essas informações. É assim que eu descubro se a minha citação está presa. É só você pôr a mão em cima. Se ela fizer bastante falta, excelente, a sua citação está jóia e aí você soma ponto. Se você puser a mão em cima e a fluência de raciocínio continuar nos seus parágrafos, significa que você errou, que essa sua citação ela está solta, então ela não conta nota. Combinado? Bom, primeiro a gente viu então a parte de lei que fala sobre o idoso, nessa nossa aula. Ah, professora, eu queria ter anotado isso aí. Gente, depois eu vou pedir pro Hércules colocar no canal dele, tá bom? Eu vou pedir pro Hércules colocar as nossas aulas no canal, porque eu não sei mexer com isso, de verdade. O Hércules abriu um canal para ajudar os alunos agora e chama Hércules Dourado, então com H. Acessem lá o canal, ele está colocando aulas de química dele, mas ele vai colocar as minhas para ajudá-los, tá bom? Aí, se você tiver alguma dúvida, quiser rever a aula, vai ficar lá disponível para vocês. Vamos lá. Agora nós vamos usar e analisar um texto jornalístico sobre o mesmo assunto. Então, família e Estado lideram atos de desrespeito aos idosos. O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicado em 2012, aponta a existência de 24,85 milhões de idosos no país.
Apesar de representar 12,6% da população brasileira e de ter direitos assegurados pela Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, grande parte das pessoas que já passaram dos 60 anos sofre com atos de desrespeito, violência psicológica e descasos. Durante o mês de junho, a Organização das Nações Unidas, a ONU, alerta para a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. A data chama a sociedade à reflexão para a questão, muitas vezes protagonizada pelos próprios familiares dos idosos. Contudo, se as legislações vigentes garantem os direitos dos idosos, quem pode ser responsabilizado pelos atos de violência e desrespeito à família e ao Estado? Aspas aí, eu diria que em ambos os ambientes acontecem atos de violência e talvez um possa desencadear o outro, opina a coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, irmã Terezinha Tortelli. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que os alunos fazem nos textos e que não é tão legal. Olha, ao usar a fala de alguém, opte por pessoas nacionalmente conhecidas, tudo bem? Por quê? Porque citação significa referência em conhecimento. Então, quando eu vou citar alguém, eu vou citar alguém que tenha muita referência no assunto. Ah, professora, mas eu não conheço a irmã Terezinha Tortelli. Nem eu. Mas esse texto poderia tê-lo citado? Poderia, pessoal. Este texto aqui é parte de uma notícia. Isto faz com que se autorizem testemunhos. Imagina, por exemplo, que aconteça um crime na rua da sua casa. O repórter, ele pode perguntar se você viu, você pode autorizar essa entrevista a ser transmitida posteriormente, se você viu, se você estava em casa, se você notou alguma coisa de diferente. Ok. E ele pode escrever isso, dizendo que é um testemunho de um morador local. Agora, a dissertação, a gente entende que quando você abre aspas ou cita o nome de alguém, a gente entende que este alguém é referência em conhecimento no assunto. Tudo bem? Joia! Como eu faço então para citar este tipo de texto? Note, embora tenha mudado o estilo do texto, nós estamos no mesmo assunto. Então, a violência, principalmente psicológica aqui, com os idosos. Tudo bem? Vamos treinar então dados estatísticos. Como eu faço para incluir estes dados estatísticos na minha introdução? Vamos lá? Total de idosos que vivem em abrigos públicos sobe 33% em 5 anos. Esta informação foi publicada pela Folha de São Paulo, no site UOL. Vamos lá? Esta parte aqui seria a nossa abrangência. Então, vamos fazer um tema e uma opinião e incluir essa abrangência. Vamos lá, pessoal? Eu vou dar 3 minutinhos para você rascunhar isso daí. Enquanto isso, eu só tomo água e a gente já começa. Vamos sentar? Ó, tô sustentando o vício, tomando café. Rascunhou? Como eu faria então? Vamos pensar. Vamos escrever, então.
Pfizer. Olha lá, pessoal. Vamos continuar já. Embora não seja um país conhecido pela população idosa, o Brasil, entretanto, possui vários, desfrutando de situações deploráveis, física e psicologicamente. Então, essas pessoas... Então, olha... Agora eu vou colocar o dado. Olha lá. Total de idosos que vivem em abrigo sobe 33% em 5 anos. Então, pois... Então, segundo a Folha de São Paulo. Vamos lá, meu povo. Embora não seja um país conhecido pela população idosa, o Brasil, entretanto, possui vários, desfrutando de situações deploráveis, física e psicologicamente. Essas pessoas com 60 anos ou mais sofrem de descaso de familiares, pois o total de idosos que vivem em abrigo subiu 33% em 5 anos, segundo a Folha de São Paulo. Tudo bem? Pessoal, é só para mostrar para vocês o que acontece em uma introdução quando eu uso os dados. Olha, o dado começou aqui. Viram só? A minha citação está aqui. O que acontece, então, se eu sumir com a minha citação? Se eu tirar a minha citação, eu vou estar tirando uma parte do texto. Por quê? Olha lá. Tema, opinião, abrangência. Se eu tirar a citação, eu vou tirar a abrangência. Viram só? Então, ela tem que fazer falta. Olha lá. Se eu disser essas pessoas sofrem de descaso, vai ficar incompleto. Tá, mas de onde você tirou isso? Por quê? Desde quando? Baseado em quê? Portanto, isso valida a segunda parte retirada do jornal. Viram só? Essas informações validam. Está completa? Olha, está. Entretanto, a minha opinião, ela está implícita aqui, ó. Em sofrem de descasos. A opinião implícita, ela serve? Serve sim. Entretanto, pode ser melhor. O que significa ser melhor? A gente pode colocar um infelizmente, para deixar mais claro. Professor, e se eu não pusesse um infelizmente, eu perderia muita nota? Não perderia tanta nota assim. Tudo bem? Só um minutinho, gente. Pro obséquio. Vai acabar aqui o negócio, vai desligar no meio da apresentação dos meninos. Tá. Aqui,
você quiser. Difícil, galera? Vamos continuar então. Olha, dúvidas depois, só mandar pelo WhatsApp, tudo bem? Assim que acabar a aula, eu vou responder todas as dúvidas que lá estão, beleza? Próximo, pessoal, agora é que são elas, né? Vamos ver como a gente entende o poema, como a gente interpreta o poema e como a gente cita o poema, para fazer também a introdução. Pessoal, eu não sou muito fã de aula virtual, porque eu não olho para a carinha de vocês. Então, nas aulas presenciais, eu consigo saber exatamente se você está me entendendo, né? Aquela expressão corporal. De longe, eu não faço a menor ideia se vocês estão conseguindo. Então, mandem um feedback para mim de o que vocês acharam, se vocês entenderam a mensagem da aula, se vocês conseguiram fazer, se você não conseguiria fazer. Outra coisa que eu estou aberta a sugestões. Professora, fala mais sobre introdução desse tipo, eu não consegui fazer, não consegui reproduzir. Vão mandando para mim para eu saber o que fazer com vocês, tá bom? Como ajudá-los mais, como ajudá-los melhor. Em época de aula, como eu estou olhando para vocês e vocês me ajudam a montar os parágrafos, é muito mais fácil. Aí eu sei se você travou, se você não travou, se você está com facilidade de colocar as ideias no papel, se você não está com essa facilidade. E aí eu vou dispensando o tempo naquilo que você mais precisa. Pela internet a gente tem este entrave, então preciso bastante da opinião e do feedback de vocês, beleza? Agora a gente tem Como Se Morre de Velhice, da Cecília Meirelles. Vamos lá? Como se morre de velhice? Ou de acidente, ou de doença. Morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e o que se pensa não tem eco, na ausência imensa. Vamos lá, pessoal. Primeira parte que pode ser que deixe bastante gente bastante aflita é a interpretação de poema, né? Então vamos lá. O que significa não tem eco? Saberiam me dizer? Olha só, está escrito assim: sofro de indiferença. Então ela voltou da indiferença deste mundo, onde o que se sente e o que se pensa não tem eco. Este não tem eco, pessoal, significa não é recíproco. Então, o que o idoso pensa e o que o idoso sente, ele sente sozinho. Aqui está implícita a crítica de que os idosos amam sozinhos, querem estar com os outros sozinhos, querem aquela outra presença sozinhos. E eles sentem que essa vontade que eles têm não é recíproco, então é uma expressão equivalente a não tem eco. Tudo bem? É isso que significa. Então, não tem eco. Na ausência imensa. Agora, como assim, professor, o que o idoso pensa não tem eco? É verdade, o idoso ele tem várias maneiras de chamar a atenção. Uma delas é contar a história da sua família, história antiga, não é? 52 vezes a mesma história, geralmente. Aquela história que você já decorou das mais diversas formas, de trás para frente para trás, não é assim? Fragmentada, não fragmentada, depende do entusiasmo e do tamanho do tempo de almoço em família. O idoso conta a mesma história de novo e de novo e de novo. Por que isso acontece? Primeiro, porque o idoso ele crê que você teria interesse naquilo que é da sua família. Então, por exemplo, como é da minha família, está me contando algo que acontecia quando eu não havia nascido ainda. Então, teoricamente, eu teria bastante interesse nessas informações. E é neste momento que eles mostram a experiência de vida. Eles mostram o quanto tempo eles viveram, por tudo que eles passaram, de tudo que eles aprenderam.
Então é neste momento que ele está tentando te passar conhecimento. Só que há muitos netos que neste momento saem. Então saem da sala, saem do quarto, né? Abre o celular, começa a responder o WhatsApp. E o idoso percebe. Ele percebe tudo isso. Ele percebe a indiferença. E ele se sente sozinho. Então, como se aquilo que interessasse a ele, interessasse só a ele, a mais ninguém. Só que a vontade dele é ser o inverso. A vontade dele é querer que você fique também entusiasmado por essas informações. Para que ele conseguisse cativar você neto, você filho, você sobrinho e assim por diante. E cativasse a todos numa conversa. Ele queria continuar sendo o centro das atenções como ele era quando ele era pai. Quando ele ou ela comandavam a casa. Quando ele ou ela tinham o controle da vida dos filhos, que quando idosos eles não têm mais. Então eles sentem falta dessa coordenação que não existe mais. Ele sente falta dessa necessidade de ser necessário para o outro. Por isso que o que se pensa e o que se sente não tem eco. Entenderam? Continuando. Na ausência imensa. Porque aí, pessoal, se aquilo que eu falo, aquilo que eu penso não é compartilhado por ninguém, eu vou me sentir sozinho, mesmo que eu esteja cercada de pessoas. Vai ser uma ausência imensa, vai ser uma ausência presencial ou ausência com a presença dos outros. Significa aquela solidão. Olha lá, na ausência, areia movediça. Como assim areia movediça? Porque areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você afunda. Não é assim? Então seria este afundar, este se perder. Onde se escreve igual sentença para o que é vencido e para o que vença. Olha, pessoal, ele está dizendo o seguinte: só que quando se faz isso com o idoso, quando se faz isso com as pessoas, acaba sendo areia movediça para os dois. Por quê? Porque o idoso, ele sente em vida o que você vai sentir depois que ele parte, né? Porque as pessoas, elas acordam para sentir falta, né? Elas começam a sentir falta depois que as pessoas faleceram, depois que as pessoas se foram. Só que é o seguinte, elas sentem depois que o idoso foi. Ele está sentindo antes, ele sente vivo. Então ele sente tudo isso ainda enquanto está vivo. E aí é ruim. Significa que não tem um prêmio para o que vença. Os dois estão perdendo. Aí ela volta, pessoal, olha, salva-me, Senhor, do horizonte, sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. Ou seja, as pessoas, elas se ofendem, elas ofendem o idoso. Nossa, mas eu faço isso porque estou cuidando de você, muitas dizem. Não, mas eu estou cuidando, mas ele é teimoso e aí trata mal. Só que para o idoso, ele não se enxerga como teimoso. Ele se enxerga como criança. Ele sente o filho, que foi aquele que ele criou, mandando nele, que foi algo que ele nunca admitira antes. Este é todo o impasse dessa vida do idoso. Este é todo este jogo de braço entre o idoso e os filhos. Por que o idoso é tão teimoso? E é teimoso? Muito. Vai continuar sendo? Provavelmente, muito provavelmente. Por quê? Imagina que você tem um filho. Então, quando a gente tem filho, a gente é referência para o filho. E a gente é, inclusive, referência de conhecimento para os nossos filhos. Os nossos filhos se espelham na gente. Bom, aí meu filho está crescendo, se tornou independente. É a primeira fase em que o idoso tem um impacto. Porque aí o filho deixa de depender do idoso. É o primeiro impacto que há. Posteriormente, o que acontece? Bom, esse idoso continua envelhecendo.
Só que aí o idoso começa a necessitar de cuidados, necessitar dos filhos. E aí os filhos, ao cuidar dos idosos, tentam impor limites. E este limite pode ser na melhor das ideias, pessoal, das intenções. Olha, pai, não vai, olha, o piso é escorregadio, você vai cair, é perigoso quebrar o fêmur e assim por diante. Então, o que acontece? O filho começa a impor limite ao pai e o idoso se sente naquela situação de ter que obedecer aquele que ele criou. E esta é a situação que não cabe na cabeça do idoso. Obedecer aquele que ele próprio ensinou. É por isso que ele é tão teimoso. Ele acha que ele é referência de conhecimento sempre. E ele não vai aceitar. É muito difícil aqueles que aceitam. Que os filhos estudaram, que o mundo mudou, que as coisas possuem uma outra situação agora. Só que este embate emocional continua. Então vamos lá. De boca amarga e alma triste, claro, o amor equivale à ofensa, significa que esse idoso é ofendido sempre. Então o que acontece? Ofendido, a boca amarga. De boca amarga e alma triste, sinto a minha própria presença, num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Vamos lá, pessoal, então, poema de Cecília Meirelles, Como se morre de velhice. Vamos treinar? Como eu posso citar o poema da Meirelles na minha introdução? Quando eu vou fazer citação de poema, posso fazê-los, então, de duas formas. Então, vou escrever aqui poema. Eu posso citar o enredo ou eu posso fazer citação direta dos versos. Não tem problema. Tudo bem? Vamos ver, então. Agora, eu proponho que a gente faça uma citação por enredo. Esta daqui, primeiro. O que é enredo? É a história do poema. Vamos lá? O que a Meirelles contou na historinha do poema? A Meirelles contou na história do poema que os idosos sofrem por indiferença. Ele sofre, então, de solidão, pois as ideias que está escrito naquele momento, pessoal, vou até voltar para vocês verem, está escrito aqui, ó, o que se sente e o que se pensa não tem erro. Então, pois as ideias, que é o que se pensa, e agora eu vou colocar os sentimentos. Então, pronto. Olha lá. Vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo então. Vamos citar por enredo. Então, resumir aqui de uma forma bem simples. Vamos começar a introdução. Deixa eu só checar se tem 2 L's. Não. Pessoal, eu esqueci se é de velhice ou na velhice. De velhice, perdão.
então. Olha lá, Cecília Meirelles. No seu poema Como se Morre de Velhice, aborda o sofrimento dos idosos pela indiferença e solidão, pois os sentimentos e ideias não são recíprocos. Pronto, pessoal, citei. Depois que eu citei, eu preciso trazer a minha citação para o meu tema. Tudo bem? Como aqui está falando de idoso, já fica claro, já fica bastante explícito o porquê que eu usei esta citação. Porque na minha citação fala-se de idosos e o meu tema são os idosos. Mas só isso é necessário? Não. Agora eu tenho que tirar o meu leitor de dentro do poema e trazer o meu leitor para a discussão. Então, posso dizer o seguinte: tal situação. Você pode trocar a palavra situação por desprezo, se você quiser já embutir a sua opinião. Então, tal situação. Por desprezo. Então, o que eu fiz agora? Coloquei um ponto final, eu tirei o meu leitor de dentro do poema e eu trouxe o meu leitor para fora, tá bom? Então, agora, tirei o meu leitor daqui de dentro, trouxe o meu leitor para fora. Comecei, portanto, a minha dissertação, a minha discussão aqui. Desculpa, pessoal, a minha discussão aqui. Tudo bem? Tal situação não acontece somente no meio literário, mas sim no Brasil, onde... Outra coisa que eu gostaria de ensiná-los, cuidado com a danada da palavra onde. Pessoal, esta palavra só pode ser usada, aqui no contexto adjetivo, de oração adjetiva, quando a palavra anterior for um lugar físico, tudo bem?
O Brasil não é um lugar físico onde eu possa ir? Sim, estou dentro do Brasil. Então a palavra onde está certa. Se a palavra anterior não for um lugar, este onde não encaixa. Combinado? Onde, enquanto vou dar uma olhadinha nas perguntas que vocês digitaram, que a Rafaela me trouxe, tenta continuar aqui e eu já termino juntinho com vocês. Vamos continuar então, que aí eu já respondo. Olha lá, pessoal, tal situação não acontece somente no meio literário, mas sim no Brasil, onde a população com mais de 60 anos sofre de agressões psicológicas provenientes, inclusive, dos familiares. Aí sim, eu teria a minha introdução com base em enredo literário. Viram só? Pessoal, vou ler algumas perguntas aqui, que as pessoas fizeram. Alguém me perguntou assim, ó, é correto o uso do entretanto, mesmo depois de já ter escrito a conjunção embora? Sim, é correto, porque naquele caso que eu fiz o embora, eu estava fazendo uma contraposição, uma concessão. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, mesmo que chova, vou à aula e não usar o embora. Mas eu posso também usar o embora em outros contextos. Pode sim, depende aí do seu contexto. Quando eu for usar os conectores e ensinar os conectores para vocês, a gente vai fazer uma revisão deles. Aí lá a gente vai poder fazer toda a revisão da oração concessiva, que é uma das mais implicadoras que a gente tem na dissertação. E eu vou ensinar para vocês o famoso argumento de ressalva, que eu estou soluçando, que é o uso exatamente dessa oração concessiva. Tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. Outra pessoa perguntou o seguinte, colocar infelizmente no texto não tira a impessoalidade? Tira, mas esta é a intenção. O infelizmente, ele gera a sua opinião e a sua opinião é necessária. O texto dissertativo, ele defende uma ideia, então é a minha ideia, a ideia de quem escreve. Como eu estou usando a terceira pessoa para escrever, eu tendo a deixar o meu texto mais impessoal. E aí, como eu faria para colocar opinião? Eu vou colocar opinião na escolha das palavras, é uma maneira. Posso colocar opinião apontando culpados ou apontando quem irá intervir no assunto, é uma outra maneira. Posso também usar adjetivos ou advérbios, tudo bem? Se eu disser, por exemplo, o Brasil está um caos, tem a minha opinião nessa oração, o Brasil está um caos. Por quê? Porque caos, lembra que eu ensinei para vocês? É uma palavra disfórica e neste caso é um predicativo do sujeito da palavra Brasil, ou seja, caracteriza a palavra Brasil. Só que o Brasil está um caos, na opinião de quem? Na minha. Então, sim, ela expressa a opinião, mas não tem problema nenhum ao fazê-lo na introdução dissertativa, tá bom?
Outra pergunta. Thaís, eu posso utilizar essa parte do poema que diz o que se sente, o que se pensa não tem eco para montar uma introdução por metáfora? Pode sim. Pessoal, a introdução por metáfora é uma das mais implicadoras que a gente tem. Então, geralmente, é a que eu ensino por último. Mas se você já tem essa habilidade, pode ficar à vontade, pode fazer, tá bom? Se você quiser fazer a introdução, bater foto, mandar para eu ver, vejo também e respondo para vocês. Pessoal, essa daqui é só um exemplo. É aqueles exemplos que eu faço na sala de aula junto com vocês. Tudo bem? É só para você ver como eu faço para colocar o enredo de um poema na minha introdução. É isso que eu estou tentando te ensinar. Certinho? Para citar versos, vou fazer um exemplo, mas depois do outro poema que vai aparecer na sequência. Tudo bem? Vamos sair do ambiente poema agora e entrar no ambiente crônica. Nossa, mas onde é que estava essa crônica? Gente, acredite, estes textos eram todos coletânea do mesmo vestibular, tá? Então, estes textos foi um vestibular que trouxe o idoso, se eu não me engano, Rio de Janeiro, e todos eles eram coletânea. Então eu peguei a coletânea porque era uma coletânea de gênero diversificado. Como assim gênero diversificado? Gênero de texto. Na coletânea veio a lei, é um gênero de texto. Depois veio um texto jornalístico, notícia, então é outro tipo de texto. Aí veio poema, agora veio uma crônica, depois veio um outro poema. Tudo bem? O que é uma crônica? Pessoal, crônica é um dos textos mais gostosos, tá? De se fazer. Elas são muito joia. Mas eu vou explicar o porquê. A crônica, eu costumo dizer para os meus alunos, mas é só um macete, viu? Macete. Que ela é uma charge por escrito. Por quê, professora? Porque ela tem as mesmas características da charge. O que tem que ter numa charge? Humor e crítica. O que tem que ter numa crônica? Humor e crítica. Todas as crônicas têm humor? A maioria. Todas as crônicas têm crítica? Sim, tem. As crônicas, elas são textos publicados em jornal, só que ela não tem aquela linguagem pesada, totalmente formal, aquela linguagem culta, padrão da língua portuguesa. A crônica é um texto mais leve, com expressões mais simples do linguajar. Não significa que haja erros crassos de escrita na crônica, não foi isso que eu disse. Mas o linguajar, ele é mais coloquial, é um tom mais gostoso. Só que a crítica, ela fica mais implícita. Vamos analisar uma sobre o mesmo tema para a gente ver. Pessoal, essa crônica chama-se Gestos Amorosos de Rubem Alves. Dei-me conta de que estava velho cerca de 25 anos atrás. Já contei o ocorrido várias vezes, mas vou contá-lo novamente. Era uma tarde em São Paulo. Tomei o metrô, estava cheio. Segurei-me no balaústre, sem problemas. Eu não tinha dificuldade de locomoção. Comecei a fazer algo que me dá prazer, ler o rosto das pessoas. Note, começamos um texto com um relato. Nós, professores, pode na crônica? À vontade. Então, parece uma narração, tá vendo? É o tipo de crônica que a gente diria que é a crônica narrativa. Porque até a crônica tem subclassificação. Nossa, eu preciso saber de todas? Não, não precisa, tá? Fica tranquilo. Se você lembrar que crônica critica, tá ótimo. E lembre-se, pessoal, eu critico o quê? Aquilo que está acontecendo agora. Então, a crônica, ela vai escolher um assunto que está acontecendo agora para criticar. Porque não faria sentido eu escrever uma crônica criticando um hábito que a sociedade não tem mais. Por exemplo, não faria sentido eu escrever uma crônica sobre por que as mulheres em 1810 usavam saiote. Não faz sentido. Por quê? Porque, felizmente, a gente não usa mais saiote, né? Já imaginou? A gente ia morrer. Então, vamos lá. As crônicas, então, elas são
temas do cotidiano que os cronistas querem criticar, falar a respeito, certo? Então vamos lá. A gente tem alguém que desconfiou que estava velho 25 anos atrás. Ou seja, já faz 25 anos que eu descobri que eu estou velho. E tá dentro de era uma tarde, um metrô segurando um balaustre. E aí ele resolveu ler o rosto das pessoas. Os rostos são objetos oníricos, fazem sonhar. Muitas crônicas já foram escritas provocadas por um rosto. Até mesmo o nosso refletido no espelho. Estava eu alegre a esse exercício literário quando, ao passar de um livro para o outro, isto é, de um rosto para o outro, defrontei-me com uma jovem assentada que estava fazendo comigo o que eu estava fazendo com os outros. Ela me olhava com um rosto calmo e não desviou o olhar quando seus olhos se encontraram com os meus. Prova de que ela me achava bonito. A incidência de humor. Sorri para ela, ela sorriu para mim. Logo o sonho sugeriu uma crônica. Professor da Unicamp se encontra num vagão de metrô com uma jovem que seria o grande amor de sua vida. Foi então que ela me fez um gesto amoroso. Ela se levantou e me ofereceu o seu lugar. Pronto, eu tenho uma quebra de expectativa do leitor. É exatamente o que gera humor na sua charge. O que gera humor na língua portuguesa? Quebra de expectativa, sempre. Então, quando acontece alguma coisa que eu não estava esperando dentro de um texto, isso gera humor. Pessoal, humor não é piada. Não confundam humor com piada de jeito nenhum, tudo bem? Por quê? Porque, professora, não é a mesma coisa? Não é. Imagina se, para classificar um gênero da língua portuguesa, eu dependesse do bom humor das pessoas. Dependendo da pessoa, a gente não teria humor nunca. Né? Dependendo da pessoa, todos seriam engraçados. Então, a gente não teria como classificar. A classificação do humor dentro do gênero da língua portuguesa é na quebra de expectativa. Então, note, a gente tem um senhor que olhou para uma jovem que estava encarando. Naquilo ele ficou todo envaidecido e começou a imaginar. Olha o que ele imaginou. Professor da Unicamp se encontra no vagão de metrô com uma jovem que seria o grande amor de sua vida. Ou seja, ele já estava imaginando um romance. Quando a mocinha levantou e ofereceu o lugar para ele. Ou seja, ela não estava paquerando o senhor. Ela estava o achando velho. Vote. Ela se levantou e ofereceu o seu lugar. Maldita delicadeza, incidência de humor. O seu gesto amoroso me humilhou e me perfurou. E perfurou meu coração. Eu não tive alternativas. Como rejeitar gesto tão delicado? Remoendo-me de raiva e sorrindo, assentei-me no lugar que ela deixara para mim. Sim, ela me achara bonito. Tão bonito quanto o seu avô. Incidência de humor. Aconteceu faz mais ou menos um mês. Era a festa de aniversário de minha nora. Note, o que ele fez aqui, pessoal? Ele terminou um relato. Um relato que exemplifica o exato momento que ele descobriu que era velho. E aquilo machucou. Bom, aí ele escreveu assim, faz mais ou menos um mês, aniversário da minha nora, vem outro relato. Outro relato que tem que corroborar o mesmo tema. Corroborar significa confirmar, tudo bem? Vamos ver? Muitos amigos, casais jovens, segundo minha maneira de avaliar a idade. Eu estava sentado numa cadeira num jardim, observando de longe. Nesse momento, chegou um jovem casal amigo. Quando a mulher jovem e bonita me viu, veio em minha direção para me cumprimentar. Fiz um gesto de levantar-me. Mas ela, delicadíssima, me disse, não, fica sentadinho aí. Se ela me tivesse dito simplesmente, não é preciso levantar, eu não teria me perturbado. Mas o fio da navalha estava precisamente na palavra sentadinho. Se eu fosse moço, ela não teria dito assentadinho. Ou seja, o segundo relato está escorado no mesmo tema. Olha eu numa situação
em que as pessoas estão dizendo que eu sou velho, mas esse dizer é em gestos amorosos. Foi justamente essa palavra que me obrigou a levantar para provar que eu ainda era capaz de levantar-me e assentar-me. Fiquei com dó dela porque eu, no meio de uma risada, disse-lhe que ela acabara de dar-me uma apunhalada. Contei esse acontecido para uma amiga, mais ou menos a minha idade, e ela me disse: eu estou só esperando que alguém venha até mim e com a mão em concha bata na minha bochecha dizendo: mas que bonitinha, acho que vou dar-lhe um murro no nariz. Agora sim, pessoal, note, depois do relato, precisa vir a reflexão do tema e a crítica. Viram só? Agora sim, ele vai falar sobre idade, velhice, idoso. Vem depois a grosseria que nós, os velhos, somos submetidos na sala de espera dos aeroportos. Para começar, não entendo por que velho é politicamente incorreto. Se você prestar atenção, antigamente a palavra velho era sinônimo de experiência. Em algumas culturas, por exemplo, no Butão, as pessoas moram juntas dentro das casas para que elas possam aprender mais com os idosos. Então é muito comum lá, em um país muito pequenininho, que muitas pessoas vivam juntas em favorecimento, porque se sentem favorecidas por haver um idoso que pode ensinar uns aos outros. Aqui no Brasil é totalmente o inverso, é uma cultura totalmente diferente. Inclusive, porque se você chamar alguém de velho, hoje assemelha-se a uma ofensa. Então ele diz o seguinte: não entendo porque velho é politicamente incorreto. Idoso é a palavra de fila de banco e de fila de supermercado. Velho, ao contrário, pertence ao mundo da poesia. É um dos únicos lugares onde se usa a palavra velho. As pessoas evitam tanto a palavra velho, porque conta pra mim, quando você, imagina que você tem um carro e queira vendê-lo, como é que você poria uma placa na frente da sua casa? Vende-se carro velho ou vende-se carro seminovo? Eu tenho certeza que você poria vende-se carro seminovo. Por quê? Porque velho começou a passar uma impressão ruim. Tudo o que se faz referência a velho começou a passar uma impressão ruim. E é isso que ele está criticando. Por que velho é ruim? E as pessoas, a palavra velho, ela ficou tão carregada, tão pesada, que nem os próprios velhos querem ser velhos mais. Eles ficam tentando mostrar virilidade e mostrar mocidade a qualquer custo. Por quê? Porque eles não são vistos de maneira envaidecida pela sociedade. Vamos lá. Ele disse o seguinte, que o velho, então, pertence ao universo da poesia. Já imaginaram se o Hemingway tivesse dado ao seu livro clássico o nome de O Idoso e o Mar? Vocês já imaginaram um casal de cabelos brancos, o marido chamando a mulher de minha idosa querida? Os alto-falantes nos aeroportos convocam as crianças, as gestantes, as pessoas com dificuldades de locomoção e a melhor idade. Alguém acredita nisso? Os velhos não acreditam. Então essa expressão melhor idade só pode ser acusação. Note, pessoal, agora é o seguinte: o que eu tiraria deste texto para usar no meu texto? E quais são as informações que eu usaria deste texto na minha introdução? Professor, eu poderia contar o relato do Rubem Braga na minha introdução? Eu acho que não iria caber. O que você acha? Eu acho que os relatos a que ele nos confidenciou aqui na crônica, eles são bastante extensos. Como é que você faria? Olha, você poderia fazê-lo da seguinte forma, pessoal. Você poderia dizer que Rubem Braga, na sua crônica Gestos Amorosos, conta algumas passagens em que ele, contra a própria vontade, descobriu-se velho, fazendo uma crítica a como a sociedade trata as pessoas idosas, fazendo com que elas próprias não queiram ser idosas. Ponto. Acabei a minha citação. A partir deste ponto, eu tenho que iniciar a dissertação. Essa é a tarefa de vocês.
eu gostaria muito que vocês treinassem fazer essa introdução, mesmo que fosse a introdução. Ah, professora, mas não é para fazer o texto? Sim, é para fazer o texto. Mas treinem também a introdução, pessoal. A introdução que resgata a citação da crônica, tudo bem? Não vai dar tempo de eu fazer ela agora, porque a gente ainda tem um poema de Vinícius de Moraes, para a gente fechar o assunto sobre melhor idade aqui. Entretanto, treinem este tipo de introdução, tudo bem? Se vocês sentirem dificuldade, eu inicio a aula que vem mostrando um exemplo desta e um exemplo da próxima, combinado? Então vamos lá. Temos um último texto da coletânea para o mesmo vestibular. Vinícius de Moraes chama-se Velhice. Virá o dia em que eu hei de ser um velho experiente, olhando as coisas através de uma filosofia sensata, e lendo os clássicos com a afeição que a minha mocidade não permite. Olha o que ele disse, que os clássicos, que as pessoas que têm afeição aos clássicos são os velhos, porque a mocidade não permite que as pessoas jovens gostem dos clássicos. Não fui eu quem disse, foi o Vinícius de Moraes, está escrito aqui. Nesse dia, Deus talvez tenha entrado definitivamente em meu espírito. Está dizendo que só Deus para fazer as pessoas gostarem dos clássicos, vocês viram, né? Ou talvez tenha saído definitivamente dele, ou seja, neste momento Deus tenha empreendido fuga, como se diz no jargão policial. Então, todos os meus atos serão encaminhados no sentido do túmulo, e todas as ideias autobiográficas da mocidade terão desaparecido. Ficará talvez somente a ideia do testamento bem escrito. Serei um velho, não terei mocidade, nem sexo, nem vida. Olha, temos um outro autor que passa uma impressão ruim de ser velho. Não terei, olha pessoal, serei um velho, não terei mocidade, nem sexo, nem vida. Gradação. Gradação é uma figura de linguagem que elenca diferentes características com diferentes intensidades. Tá bom? Então, olha lá. Não terei mocidade, que é menos importante do que não ter sexo, que é menos importante do que não ter vida. Viram só? Só terei uma experiência extraordinária. Fecharei a minha alma a todos e a tudo, passará por mim muito longe o ruído da vida e do mundo. Só o ruído do coração doente me avisará de uns restos de vida em mim. Nem o cigarro da mocidade restará. Será um cigarro forte que satisfará os pulmões viciados e que dará a tudo um ar saturado de velhice. Não escreverei mais a lápis e só usarei pergaminhos compridos. Não escreverei mais a lápis. Por que ele não escreveria mais a lápis? Porque não dá tempo de passar a caneta. O lápis, ele é muito parecido com o sinônimo de rascunho, pessoal. E a gente faz rascunho quando a gente tem tempo de passá-lo a limpo depois. Como ele está velho, ele não vai escrever mais a lápis, porque vai que. E só usarei pergaminhos compridos. Claro, o pergaminho já lembra algo antigo, então ele estaria tentando se encaixar aí no ambiente. Terei um casaco de alpaca que me fechará os olhos. Serei um corpo sem mocidade, inútil, vazio, cheio de irritação para com a vida, cheio de irritação para comigo mesmo. Olha a insatisfação de ter chegado lá, irritado com a vida, porque a vida não satisfez os desejos. Irritado comigo mesmo, eu não satisfiz os meus desejos e agora eu não tenho o que fazer mais. Então é aquela impossibilidade de que o que eu fiz da minha vida. O eterno velho que nada é, nada vale, nada vive. O velho cujo único valor é ser o cadáver de uma mocidade criadora. Olha lá, pessoal. Nós temos então um outro poema, agora de Vinícius de Moraes, né? Um moderno aí, bem em carinha de moderno mesmo,
para dizer a respeito do que o Vinícius de Moraes ou do que o eu lírico neste momento acha sobre os velhos. Não é uma imagem legal, é uma imagem de inutilidade, do que aconteceria ou do que acontecerá quando ele ficar velho. Note, ele está prevendo o que pode acontecer e não planejando, mas prevendo. Só que ele já prevê coisas ruins. Por que será que ele já prevê coisas ruins? É porque o que acontece com os velhos naquele momento não é bom. Então, se o que já acontece com os velhos naquele momento não é bom, isso faz com que ele preveja o seu futuro como algo ruim. Viram só? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Na próxima aula, eu começo então a aula com 2 introduções. Uma retomando a crônica de Rubem Alves e a outra retomando os versos de Vinícius de Moraes, para você ver como é que você cita um verso. Combinado? Aí a gente continua os nossos estudos sobre introdução, estudaremos todos eles, faremos com que a gente aprenda, assim, de forma bastante válida, embora estejamos no plano virtual. Pessoal, eu estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem é só me chamar, tá bom? Obrigada, até semana que vem.